Na Rádio USP, Autoral Brasil, a música além do palco. Apresentação, Paul Martins, Cris Pradella e Marcel Costa. Olá, ouvintes da Rádio USP, eu sou Marcel Costa e estamos começando mais um programa Autoral Brasil, a música além do palco. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, pela Rádio USP São Paulo, 93,7 e pela Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. A cada programa trazemos um convidado especial, dando dicas e orientações de como se constrói uma carreira artística, além da importância de cada setor que compõe esse trabalho. E é claro, o programa Autoral Brasil traz músicas de artistas da nova geração. Para dividir os microfones aqui comigo, está a queridíssima Cris Pradella. E hoje não contamos com a presença do nosso amigo Paul Martins, que está trabalhando aí, tem 2 bebês para sustentar. Então, infelizmente, ele não está aqui com a gente hoje. Cris, conta aí pra gente aí quem que tá vindo aqui conosco. Bom, em primeiro lugar, bem-vindo, ouvintes da Rádio USP. Além de um excelente músico com 2 discos gravados, é sócio proprietário da agência Geração Y, uma agência de publicidade que tem como foco o desenvolvimento de artistas independentes. Seja muito bem-vindo, Renato Limonge. Prazer imenso estar aqui, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui. Vamos bater um papo aí legal sobre não só sua carreira, mas o trabalho que você está exercendo Perfeito. Hoje, que é sensacional. Então, acho que para a gente começar aqui, situar o ouvinte, você pode nos dizer como começou sua carreira e como que surgiu essa sua aproximação da Geração Y, que hoje você é sócio proprietário? É engraçado porque foram coisas meio paralelas que foram se complementando ao longo do tempo. Eu comecei minha carreira oficialmente como músico, me dedicando mesmo há cerca de 2 anos. Antes a gente teve algumas brincadeirinhas, inclusive toquei com você. Verdade, é bom a né? gente falar sobre isso. Há 15 anos atrás. Há 15 anos. Vocês são E velhos. a gente é velho, cara. Nossa, na hora que para pra pensar, dói. Dói. Aí, há 2 anos, eu comecei a querer voltar a tocar e precisava de alguém pra me dar uma direção nesse mundo independente, porque eu tava meio perdido. E acabei encontrando a Priscila Rocha, que é dona, inclusive, da Geração Y. A gente começou a trabalhar junto, eu era cliente da Geração Y, a gente foi crescendo ao longo do tempo junto. Então ela foi ganhando mais clientes, eu fui ganhando experiência, eu trabalhava com publicidade. Então muito do que eu fui aprendendo, a gente foi trocando muita ideia nesse meio tempo. E, bom, por algum tempo eu trabalhei no Rock in Rio também, cuidando de toda a parte de mídias digitais e conteúdos, anúncios de artistas e etc. E isso me deu um gás para entender um pouco mais o mercado musical. E eu fui trocando muita coisa com ela nesse meio tempo, enquanto a gente ia aprendendo junto. E chegou um momento em que minha carreira estava começando a se consolidar, a Geração Y estava começando a crescer, ela precisava de alguém mais. E como a gente sempre foi muito próximo, ela sugeriu essa sociedade. Eu achei maravilhosa. E desde então, eu tenho a minha carreira musical e agora sou empresário também, proprietário da Geração Y junto com ela. E a gente trabalha com algumas bandas nesse meio tempo e que vem em ascensão, como a banda Zimbra, Banda Mundi, SSD... enfim, é tanta banda agora que se eu for lembrar todas, é muita coisa. Mas tem muita banda boa que cresceu junto com a gente e continua crescendo. Então é até legal a gente começar esse papo, porque foi importante pra mim ter descoberto que existia uma agência focada em marketing musical para bandas independentes, que eu acho que é um gap do mercado. Você vê muita gente falando sobre, mas pouca gente atuando nisso de forma 100% definida ou direcionada para esse mercado. Então eu acho que a gente chegou para suprir essa necessidade de muita banda. Isso foi uma reviravolta pra você? Ou foi assim, natural? Assim, eu diria que foi as 2 coisas. Porque eu tava há quase 10 anos trabalhando em agências de publicidade para clientes padrão. Tirando o Rock in Rio, que eu trabalhei por 2 anos, sempre foram clientes padrão. E eu nunca imaginei que um dia eu poderia trabalhar com música, focado 100% nisso, além da minha carreira. E virou minha vida cabeça pra baixo. E eu quero virar a vida de muita gente de cabeça pra baixo, porque eu me considero prova viva de que dá pra viver de música, dá pra você chegar lá. E de pouco em pouco eu tô conseguindo, tanto com a minha carreira quanto com a Geração Y. Então, a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas eu acho que o que fica dá pra viver de música sim, é só se dedicar e ter um objetivo, um norte que a gente consegue. Tem um ponto mais impactante nessa reviravolta? Eu acho, carreira, assim?
tem. Eu acho que quando... Antes eu fazia shows e ia muita gente amiga, sabe? Tipo, próxima, vai pai, vai mãe, vai amigo, vai não sei o quê. Como é que é. Quando eu fiz meu primeiro show, que apareceu uma galera que eu não fazia ideia de quem era, que foi lá pra me ver, que falou, pô, conheci teu som no Spotify, ou pô, te sigo no Facebook, eu viajei não sei da onde pra ver teu show. Você fala, cara, Tá dando certo. as coisas estão mudando. E daí você entra no teu perfil do Spotify, você tinha, sei lá, 7 ouvintes mensais, você passa pra 70, vai pra 700. Hoje eu cheguei em 7.000 ouvintes mensais. É muita coisa. Então é uma diferença absurda. Nessa hora que você vê que realmente teve uma virada e tá dando certo. Tá dando certo. Não, acho que é importante a gente salientar aqui que esse trabalho que você estava falando, inclusive dessa ascensão de 7 para 7.000, esse trabalho ele foi pensado e ele foi executado, né? E é esse o propósito da geração Y dentro desse mercado. Exatamente. Né? Então a gente traz aí experiências do mercado publicitário, a gente aplica no mercado da música, que é algo que acontece no mainstream. Algumas bandas fazem muito bem no independente, mas eu imagino que não é ainda consciente coletivo dos músicos, dos artistas. Então, assim, pro músico que tá ouvindo a gente aqui agora, o que a geração Y faz? Que tipo de trabalho vocês desenvolvem para começar a direcionar a carreira desses artistas? Olha, tem uma série de segmentos que a gente trabalha. A gente trabalha com consultoria de carreira, que é entender o momento do músico, saber para onde ele está indo, dar um norte de estilo ou para que tipo de público ele tem que se apresentar. Gerenciamento de redes sociais, que hoje é meio que porta de entrada de todas as bandas. Não tem mais essa de você ficar fazendo show aqui, show lá, show acolá. Raramente as pessoas saem de casa para assistir um artista. Só quando elas realmente gostam. Não tem mais essa descoberta. É raro ver um festival em que a galera vá para descobrir novos artistas. A galera vai para ver. Então o gerenciamento de redes é pensado exatamente para você se apresentar para um novo público. Então, desde o momento em que você cria anúncios ou do momento em que você cria uma identidade visual, que você entende sua música e transforma ela em um produto, não um produto tipo publicitário, mas um produto de arte, em que as pessoas se identificam. Acho que o grande lance, sem pensar em tanta segmentação, a gente tenta mostrar para o artista que existe um público que se identifica com a música dele. E a gente tenta achar o melhor formato para que a gente transforme essa música em algo que a pessoa se identifique. O grande lance é gerar identificação. Quando o artista consegue gerar isso e aproximar o público, e a galera fala, pô, esse cara entende o que eu quero, ou ele fala uma coisa que eu quero ouvir, você ganha um público. Já aconteceu, ou pode acontecer, de você, um artista vir te procurar e você vê que assim, o cara deveria ir por outro caminho. Já. E você orientar e ele aceitar, porque também tem isso, né? O artista também tem essa coisa de é o meu som, Sim. é o meu estilo e eu não vou mudar. E às vezes o cara vai fazer sucesso com outra coisa. Exatamente. Né? Já aconteceu isso? Já, assim, eu não vou citar nomes. Sim, claro. Mas, assim, tem alguns casos que a gente vê que a pessoa insiste em um caminho que não tem afinidade com o público dela, não tem a ver com o tipo de música que ela gosta de fazer. Mas ela tem um baita potencial. E poderia ser direcionado para outra forma. Mas aí vai muito da verdade da pessoa. Não adianta a gente enfiar a goela abaixo de alguém uma coisa que a pessoa não é. Então vai muito de artista para artista. Tem gente que entende, aceita, e a gente também acredita e vai. E tem outros que preferem ir pelo caminho mais complicado, mas não que seja errado, mas é porque é a verdade deles. Então é uma opção, muito caso a caso. É muito caso a caso. É curioso você tocar nesse assunto, porque a gente tem um exemplo aqui na mesa mesmo. O Renato, ele começou com forró. Pagode. Começou com forró e pagode, e agora tá tocando um folkzinho, um folk rock. Já mudou. Já mudou. O Batalha comentou isso quando a gente entrevistou ele, Sim, né? o Ricardo que a Batalha. gente chegou a perguntar pra ele, o pessoal que ele assessora, se ele fala assim, ó, isso tá ruim, isso tem que mudar. Eu acho que tem que ser feito isso. Precisa. Porque senão não, uma o coisa cara que vai jogar dinheiro fora também, uma coisa né? que a gente preza pela sinceridade, sabe? Tem artistas e artistas. Tem gente que tem mais potencial, tem gente que tem menos potencial, tem gente que tá num segmento favorável, tem gente que tá num segmento pouco explorado. Então tem que ter essa jogada limpa, sabe? Tem artista que é mais fácil trabalhar com assessoria, que a gente também faz. Então é muito mais fácil você cavar matéria em determinado portal. Tem outros que não tem tanta afinidade assim com aquele portal específico. E às vezes eles querem aparecer naquele portal. Não funciona assim, sabe? É muito caso a caso. É isso que os músicos não entendem. Não é a mesma coisa que pegar, eu sou dono de uma empresa de aluguel de carros e eu quero bater naquela outra empresa de aluguel de carros. Arte não é isso. Arte você não é um competidor. Na verdade você galga espaço. Existe público para todo mundo. O lance é você conseguir gerar identificação com determinado público.
E é isso que faz a diferença na vida de um artista. Quando você se identifica com alguém, você compra aquela pessoa, Claro. você acompanha aquela pessoa e você começa a ser fã daquela pessoa. E é isso que a gente tenta fazer com a geração Y. Você aprendeu com Rock in Rio que funciona na geração Y? Ótima pergunta. O Rock in Rio, ele transformou música em empresa. Eles se enxergam como empresa. E eles sabem se vender frente ao público, frente a patrocinadores. Eles criam muito projetos que mantêm a marca viva ao longo do tempo. E eu acho que o grande ponto que o Rock in Rio pode ensinar para uma banda independente é: a banda tem que se enxergar como empresa também. É um negócio. Então assim, você precisa primeiro de um capital inicial. Ninguém começa do nada, ninguém ganha notoriedade do nada. Você precisa tirar um pouquinho o escorpião do bolso para investir em algumas coisas. E aí você vai começando a criar identidade visual, você vai começando a criar projetos. Existe uma gama imensa de empresas que querem patrocinar um músico, que querem ficar próximas de uma audiência que esse músico consegue captar. Só que o músico normalmente ele não quer pensar projeto. Ele quer simplesmente tocar e acha que a música pela música vai fazer ele chegar lá. Mas Hoje é uma muito mais. realidade que não existe mais. Exato. O Hoje mercado não funciona mais exato. assim. A Então, gente assim, bate muito nessa tecla. Antigamente você tinha MTV, você tinha rádio, que era o mainstream. Hoje você tem muita informação correndo por muito meio diferente. Então você tem redes sociais, você tem rádio, você tem TV, você tem uma série de coisas. E você tem que pensar projetos que se adaptam a cada público em cada formato. Hoje em dia tem uma facilidade maior. Né? Ao mesmo tempo que existe essa facilidade, também é mais difícil porque é muito complicado você chegar no mainstream. E é muito complicado você dizer o que é mainstream. Por exemplo, eu vou até citar uma banda que trabalha com a gente, que é a Zimbra. Eles conseguem lotar o Cine Joia. E eles não tocam em rádio. Eles tocam muito pouco em rádio. Mas eles têm um público cativo de redes sociais. A galera morre pela Zimbra. E assim, a gente sabe captar esse público, entender o que o público quer e entregar o que esse público quer no meio em que ele reside. Então eu acho que é muito disso. Você tem que, primeiro, enxergar teu trabalho musical como empresa, saber pra onde você quer ir, tirar o escorpião do bolso, começar a investir em identidade visual, em conteúdos pra captar esse público, seja fazendo cover de banda que você gosta, que tem identificação com o teu som, seja tentando apresentar o teu som pra um público diferenciado, pensando em anúncio, pensando em parceria com alguns canais que falam sobre música. E num segundo momento, quando você já tiver um público específico, sei lá, você tem 5 mil seguidores e tem um engajamento legal, pensa num projeto e apresenta pra uma empresa que tem a ver com a verdade da tua música. Por exemplo, você fala muito sobre amor, tenta pensar num projeto que fale sobre amor numa empresa que tem essa identificação também. Sim. E isso te dá uma alavancada. Isso, querendo ou não, mostra você num outro tipo de negócio e te vende como não só músico, como artista, como empresário. E eu fui há pouco tempo atrás em São Paulo. Sim. E Sim. Sim. A gente sabe. Sim. E lá teve uma palestra que eu guardei muito, que uma menina, não lembro se ela era assessora ou que ela era da Anitta, e ela falou que a Anitta montou esse projeto junto com a C&A, foi lá, bateu na porta da C&A e apresentou pra falar: C&A, eu pensei em fazer uma série de roupas que levam minha marca. E a C&A super comprou. Você já tem algum case aí que tá rolando? Tem um que tá pra sair, eu ainda não posso então falar, não pode falar. mas é voltado Vamos a gente tá começando a montar projetos, sim, pra apresentar pra marca. Inclusive, esse é uma outra gama que a gente tá começando a abordar. Então, a gente trabalha, só pra resumir, consultoria de carreira, gerenciamento de redes sociais, assessoria, projetos, enfim, a gente pensa a carreira como um todo. Depende muito da abertura da banda também, Sim. pra gente poder opinar e Eu acho entender. que seria interessante você falar pros nossos ouvintes, traçar um breve release de cada um desses setores que vocês desenvolvem, pro cara que tá ouvindo. Às vezes a gente Entender aqui fala, a melhor gente já até. sabe do Sim. que tá falando, então a gente acaba não pensando com a cabeça de quem, tipo, não tá entendendo nada que tá acontecendo. De Pra repente ele ele acha saber até que que- é uma coisa geralzona e acha, eu não vou me encaixar nisso. Não, Então, não, muito pelo legal. contrário, eu É acho melhor que... Vamos fracionar isso e você explica pra gente cada um desses segmentos. Beleza, aí, eu vou fasear então pra pensar num projeto ideal como funcionaria. Sim. O passo 1 é a consultoria de carreira. O que você quer? Pra onde você vai? Qual é o tipo de som que você faz? Vamos entender. Você tá montando um EP, você já tem um single lançado, você tem um álbum. Qual o estilo dele? Pra qual público a gente consegue trabalhar? A gente ouve, identifica esse público, pensa em bandas similares que hoje estão já à frente no mercado pra tentar impactar os públicos próximos. Beleza, a gente conseguiu esse primeiro step. Segundo step é aonde você vai impactar esse público. O caminho mais fácil hoje pra uma banda independente é redes sociais. É onde a gente consegue abertura para isso num primeiro momento. Então aí entra o gerenciamento de redes sociais. Vamos montar conteúdos específicos para que esses públicos dessas bandas se aproximem de você também.
Então a gente pensa tanto em anúncios para impactar, anúncios patrocinados mesmo em redes, em Facebook, Instagram, esse tipo de coisa, para trazer um público novo, e coisas também no orgânico. Então, beleza, vamos fazer um cover de determinada banda que tem proximidade com o seu som e vamos tentar aproximar você dessa banda para criar alguma parceria, alguma coisa desse tipo. E também trabalhar outras músicas e outros formatos em todas essas redes sociais para criar essa aproximação do público que já é dele com públicos que podem vir de outras fontes nessas parcerias. Depois, a gente começa em assessoria. Tá que tudo isso pode funcionar à parte, você não precisa necessariamente fazer esse caminho todo. Se quiser só assessoria, a gente faz só assessoria. Se quiser redes sociais, a gente faz só redes sociais. Sim. Mas o caminho ideal seria esse. Depois, a gente vai para assessoria. Beleza, você já lançou esse material, você tem uma rede social forte, você tem engajamento. Como a gente consegue cavar espaço em portais, em blogs, em sites em geral. E aí a gente pensa em releases e matérias específicas que falam da verdade do seu som. Eu vou me usar como exemplo um trabalho que eu fiz há pouco tempo. Eu fiz um clipe, eu lancei um single que chamava Geração 90. E a música falava sobre toda a década dos anos 90, então tem várias citações de Power Ranger, Ayrton Senna, não sei o que, nananana. A gente pensou num release montado especificamente falando desses temas e começou a mandar, Limonge resgata os anos 90 em música. Então assim, é muito usar a verdade que você traz em uma música pra vender isso pra portais. Eu vi o clipe, a imagem tá super... Tem até uma Ultra Jovem no clipe. Exatamente. Você não liga a Ultra Jovem. Inclusive, o dono da Ultra Jovem veio me procurar pra usar essa música como tema da Ultra Jovem, que ela voltou agora. É verdade? É verdade. Aí, tá vendo? Outro exemplo de como a música pode virar... Então, e isso foi graças a um release que a gente montou. Então a gente conseguiu cavar a pauta em rede TV, no Leitura Dinâmica, a gente conseguiu cavar a pauta em Tenho Mais Discos Que Amigos, a gente conseguiu cavar a pauta no Globo, e um monte de portal que, em tese, uma banda independente, um artista independente não consegue chegar. Se você tem um conteúdo que soa interessante e que mostra a verdade de um trabalho, a galera vai lá e compra, a galera vai lá e publica. Eu acho que é muito de como você torna aquilo atrativo. Porque, querendo ou não, site, portal, esse tipo de galera recebe release a rodo. O dia todo. Banda nova lança novo single. Fala sobre o quê? O que esse single quer dizer? Pra qual público? Qual é a verdade dele? Um ponto muito interessante. O Batalha, ele sempre fala isso. Quando você vai fazer o seu release, ali a chamada dele não precisa ser uma obra de arte. A Inti Queiroz também falou. Ela falou, recebi pro... Qual é o festival dela? O PIB. Que é o Produto Instrumental Bruto, que é um festival só de música instrumental. A Inti, ela falou que recebeu, 700 releases. E ela falou, cada coisa lá, um poema falando sobre... Eu acho que o artista ele tem que entender que é importante, acho que ser bonito graficamente falando. Você bater o olho, ele chamar sua atenção graficamente, tem que ser objetivo, exato, fundamental. E nesse caso, que é o exemplo que o Renato tá trazendo pra gente, ele traz um que a mais. E assim, realmente, se me aparecer 10 ou 20 releases com as bandas que estão simplesmente lançando o material delas, e aparecer um que fala, que associa com alguma outra coisa de meu interesse também, o que vai me chamar a atenção vai ser esse um. Exatamente. Então assim, o lance é você pensar o trabalho desde o começo pra chamar o interesse. No meu caso, a gente faz clipe também, isso é importante frisar. Primeira coisa que a gente fez foi, vamos pensar um clipe que mostra essa década de 90 acontecendo. Então eu fui lá, me vesti de Power Ranger, toquei no meio da... Depois assiste, é legal, é engraçado. É ridículo. É ridículo, mas é maravilhoso. Não fala mal do meu single. Mas é só falar isso que aí todo mundo vai assistir. Só que a diferença é, ele foi pensado pra ser engraçado. Então assim, ele é propositalmente ridículo. E a gente alcançou exatamente esse objetivo com o clipe. Então isso é maravilhoso. Então assim, a gente pensou ele desde o começo pra ser dessa forma. A gente foi lá, gravou, montou release, montou conteúdo de redes sociais e as coisas começaram a fluir a partir de então. Antes desse clipe, eu não tinha um fã, eu não tinha ninguém sem ser amigo seguindo minhas redes sociais. Desse clipe em diante, eu ganhei uns 5 mil fãs a mais em redes sociais. Eu consegui fazer um álbum via financiamento coletivo que eu não faço a menor ideia de quem apoiou. Tem muita gente que eu não conheço, que não é parente, não é amigo, não é nada, não foi passando por eu mesmo não ajudei. Então, você vê, se eu dependesse de amigo, eu tava ferrado. Acho que é importante frisar isso, que música que espera depender dos amigos tá lascada. Exatamente. Então assim, tem todo esse pensamento para que a carreira seja autossustentável.
Então assim, todo mundo pensa que é impossível viver de música. Óbvio que desde o começo vai ser difícil, a não ser que você dê muita sorte, você ache o momento exato para lançar determinada música. Agora, caso não aconteça isso, você fazendo trabalhinho de formiguinha, fazendo tudo certo, é uma estrada longa, é uma mas estrada dá longa, certo, mas né? dá pra chegar lá. E eu sou prova viva disso. Em 2 anos, eu não me imaginei vivendo de música. Hoje eu consigo. Eu tenho Não minha só fonte tocando, de... Não, né? só tô... Assim, eu tenho a empresa, mas, Sim. por exemplo, eu hoje tiro meus R$100 por mês de Spotify, que Tá. a galera tá ouvindo bastante. Então, assim, foi uma coisa que foi rolando orgânica. Eu não fui, tentando comprar espaço em determinados lugares. Eu fui crescendo organicamente. Eu não pulei que eu nenhum vejo também step. que o músico, ele tem que tirar da cabeça dele que pra ele viver de música é só ele sentar e tocar. É. Não tem só isso. Não. Se ele se limitar a isso, ele não vai pra frente. Não adianta falar que é quando eu vou acontecer, que é sempre o que a gente fala, né? É quando eu acontecer, quando eu... Tá, mas você também tem que sacudir a poeira aí, dar a Exato. volta por cima e sair Exatamente. só do banquinho com violão, né? Exatamente. Isso a Priscila sempre me disse desde o começo. E isso pra mim é o DNA da geração Y. A gente não pensa em pular steps, porque o músico precisa estar pronto na hora que ele fizer sucesso. Ele precisa passar por todo Sim. esse caminho É. pra aprender. Não é estalando o dedo que você vai chegar lá. É Tem que ter verdade. Tem muito gente que é muito suor. ansioso. É. Se não acontecer hoje, não quero mais. Não Sim, é assim. e eu vejo muito isso acontecendo na minha frente. Tem muita gente que quer, porque acha que agora já E merece, é não sei o quê. difícil você sentar e É conversar difícil com essas você pessoas. trabalhar a ansiedade das pessoas e mostrar que o caminho é longo, mas ele dá fruto lá na frente. A galera quer colher o fruto agora antes de plantar. Então tem que impossível, plantar, né, tem gente? que regar, tem que cuidar pra lá na frente colher da forma certa. Se você comprar a fruta na feira ao invés de plantar, você consegue aquilo uma vez, mas você não consegue ir ganhando frutos ao longo Às do vezes você tempo. compra fruta estragada, Exatamente. né? Aí o prejuízo é É maior. muito maior. É muito maior. Bem, Renato, o papo tá bom, mas a gente tem aqui no programa a faixa musical Aham. e a gente sempre traz um artista novo dessa nova geração. Hoje não vai ser você, mas eu prometo que no próximo será. Justo, digno. Pra você ouvir outro cara, né? óbvio. Conhecer outras Faço artistas. questão. E aí a gente trouxe aqui uma banda que eu particularmente, assim, é uma das minhas bandas preferidas. É a banda 13. Não Eles sei se mandaram você muito conhece. bem. Conheço, Chegou. conheço. Aí eles recém lançaram o disco Seco 13. E eu separei uma música aqui que é uma das minhas preferidas do disco, que é a música Suas Certezas. Então a gente vai rolar um som aí, música autoral, nacional, Coisa linda. coisa linda, que nem Limonge. A banda, o trabalho, não esse cara na minha frente. São a mesma pessoa, mas em momentos diferentes. É isso aí, vamos então com 13, Suas Certezas. Autoral Brasil, a música além do palco. Tão nova nem bem cresceu. Seus sonhos, planos de ser alguém. E o que planejou. Filhos que matou, toda indecisão. As feridas não vão recuperar. E não vão fechar. Agora tenta reparar toda a burguês aos 23, curtindo a sua maneira, assim sem ter certeza. E toda vez que fica mal, se droga, bebe em algum lugar. E toda safadeza, ainda assim sem ter certeza de viver. Tão nova e pra se dar bem, sua chance não vai desperdiçar. Não deixa passar. Seu filho cresceu um brinquedo, futuro certo já é alguém. Não se importou. Agora tenta reparar toda a burguês aos 33,
acabou de curtir 13... Musicão, Né? É 13, ó. TREZZY. 13, com a música Suas Certezas. Um baita som aí dos nossos amigos Roger Bennett, Dinho Milano, Junior Joe e Diego Lessa. Um abração, um beijão pra vocês. E aí, pra quem quiser curtir o trabalho dos caras, eles estão no Spotify, estão nas redes sociais. E aqui, ó, pelo Facebook você acha tudo, ó. facebook.com/13 TREZZY oficial, tudo junto. Só clicar lá que você encontra aí tudo referente ao trabalho dos caras. Então, Tete, eu vi que você tem mais uma pergunta para o nosso ilustríssimo convidado aqui, Renato Cido. Vai ter que explicar do Cido depois, hein? Depois a gente explica, tá, galera, do Cido. Durante a nossa conversa, eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça e é uma pergunta super simples. De onde vem o nome Geração Y? Na verdade, é o nome dessa geração que está consumindo a internet loucamente. Então a gente pegou essa última geração que nasceu antes da Z para exemplificar nosso trabalho. A gente trabalha para as novas funcionalidades que existem para a Geração Y. Porque você gosta de geração também, né? Você falou da geração dos anos 90, tudo geração, a gente tem né? a gente é meio aficionado uma em historinha gerações. aqui. Até vou contar uma historinha, Tete. Quando a gente era criança, né, lá com os 15, 16 anos que a gente tinha uma banda junto, o Renato escreveu pra uma garota que deu um fora nele. Histórias, né? De 16 anos. Apesar de ninguém saber escrever ou falar inglês, mas as músicas eram todas em inglês. É fácil, e essa assim, música né? se chamava Generation. Inclusive tá no disco dele agora, como que é o nome? Nossa, Pra Nunca Mais Voltar. Pra Nunca Mais Voltar agora. Olha só, essa menina hoje deve estar chorando. Azar ainda, dela, tô muito bem casado. Muito bem. Bem, com histórias do passado, acho que a gente encerra mais um programa Autoral Brasil. Foi um prazerzaço ter meu amigo Renato, que na adolescência era Cido. Prazer imenso, Matt. Olha lá, gente, essas são as histórias dos nossos amigos aqui da infância. Bem, ouvintes da Autoral Brasil, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente aqui. O programa foi bem legal. Tete, para quem quiser ir mandar dicas, sugestões, críticas, como que eles fazem aí, nossos ouvintes? Basta mandar um e-mail para o ouvinte@usp.br e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Programa Autoral Brasil. Valeu. Renato, suas considerações finais, meu amigo? Bom, acho que a grande consideração é todo mundo consegue chegar lá. Só se dedicar bastante e acreditar que a gente chega lá. Quem quiser falar com a Geração Y, entrar em contato para apresentar o trabalho e a gente galgar esse caminho junto, só mandar e-mail para renato@geraçãoy.net e acessar o site www.geraçãoy.net. Valeu, Renato. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos ouviram. Um beijo, minha querida Cristete. Beijo, Marcel. Beijo, Renato. Obrigada Beijo pela pra presença. vocês. Pra você não. Um abraço pra você. Um abraço. Só a princesinha aqui que Só. pode ganhar beijo. Então é isso. Diva. A diva, A diva, né? a diva do da programa. rádio. Então é isso, queridos ouvintes. Um grande abraço. Nos vemos terça que vem no programa Autoral Brasil. A música além do palco. Fui! A Rádio USP apresentou Autoral Brasil, com Paul Martins, Cris Pradella e Marcel Costa.